Olá, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Toledo e eu vou falar com você hoje sobre o edital verticalizado e como você deve estudar para ser aprovado no concurso da EA. Como é que você organiza os seus estudos? Você quer saber um pouquinho disso? Fica comigo que eu vou conversar com você nessa aula sobre isso. Dá uma olhadinha só no que eu preparei. De maneira bem didática, bem objetiva, de forma que você consiga organizar os seus estudos e ser aprovado mais rápido. Porque a gente sabe que perde muito tempo, às vezes procurando no edital, procurando conteúdo, e toda hora você vai olhar o edital e aquele edital vem meio bagunçado. E aí o que eu fiz? Coloquei o edital verticalizado para você e coloquei um cronograma de estudos sugeridos. E vou te ensinar como é que você faz para que você consiga preencher aquele cronograma de estudos de uma maneira bem simples, bem objetiva, tá bom? Meu nome é Flávio Toledo e aqui no Ideal, eu além de dar aula de administração geral e pública, eu ajudo os alunos a estudarem para concurso, a organizarem os seus estudos. E dentro desse passo, dentro desse processo, eu quero te explicar o que vai acontecer, como é que vai funcionar isso aqui. Legal? Aqui, ó, você que vai prestar a prova para sargento da aeronáutica, eu estou falando aqui, ó, com base no concurso do CFS da EA. Fechado? Vem comigo para você entender. Primeira coisa, o estudo deve ser realizado de forma cíclica e contínua. Mas, Flávio, como assim de forma cíclica e contínua? Sabe aquele cronograma de estudo que você colocava assim, não, vou estudar de 1 às 3. E aí você, de 1 às 3, se acontecesse alguma coisa, você não estudasse, você começava a se culpar. Caraca, eu não estudei de 1 às 3. Tá bom, mas tem 3 às 5, tem 3 às 7. Quando você consegue verticalizar o teu edital, e aí você sabe o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, você até separa horas para o tópico 1 ou para o tópico 2, 3, e assim sucessivamente. Porém, você não é obrigado a fazer naquele horário, você se programou para aquele horário. Mas você sabe que é o tópico 1 e você está lá, imagina, você começou a estudar, está no tópico 1 e pintou um problema, você tem que sair no meio do estudo. Você vai, quando você voltar, você continua de onde parou. E aí você termina um, mesmo que você faça no dia seguinte, vai para o 2 e vai para o 3, isso é cíclico e contínuo. Assim você consegue estudar todo o edital, você vai ver todo o edital e vai manter isso sempre fresco, porque você vai ter parte de teoria, a parte de resumo, a parte de revisão, a parte de simulado, você vai ter cada pedacinho bem separado para que você não estude uma matéria agora e só volte nela daqui a 2 meses. Não, que aí vai perder o conteúdo. E eu não quero que você perca o conteúdo, tá? Se você quer ser aprovado na EA para o cargo de BMB, BMA, BEV, SGS ou BCT, você está no lugar certo e eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou mostrar para você como é que vai funcionar esse edital verticalizado. Dá uma olhada nisso aqui. Eu quero que você preste atenção nisso e entenda o seguinte. O que acontece aqui? Esse é o plano de estudos baseado no edital do CFS 1 de 2023. A parte de língua portuguesa ela é dividida em texto e gramática. Dentro de texto eu tenho interpretação de textos literários ou não, conotação, figura de linguagem, tipo de discurso. Gramática eu tenho fonética, sílaba, ortografia, morfologia, pontuação e sintaxe. E aí terminou a parte de que a gente chama de gramática. Porém, eu quero voltar para o material e te mostrar o seguinte. Quando o edital está assim organizado, ele está verticalizado, tá? Quando esse edital está verticalizado, você tem a opção de marcar cada item, quando estudou teoria, quando estudou questões, quando estudou resumo, quando estudou simulado, ou quando estudou a sua revisão. Quando estudou cada item. O que quer dizer? Você foi lá, hoje, segunda-feira, aí pegou e falou, vou estudar a teoria de texto. Você vai marcar lá no teu cronograma de estudos que eu vou te apresentar. Mas depois você volta para cá, e quando estudar a teoria, você bota a data que estudou. Ou se entendeu, se não entendeu, e faz a mesma coisa. Quando você fez questões, quando você fizer revisão, quando você fizer simulado, você sempre vai marcar aqui. Isso vai servir para que você saiba o que você já estudou teoria, o que você estudou exercício, o que você estudou revisão, o que você estudou simulado, o item é item. E vai ter um controle maior. Tudo que pode ser medido, pode ser gerenciado, pode ser melhorado. O que você não gerencia, você não controla, você não consegue medir e você não pode melhorar, porque você não tem dados para aquilo. E aí você vai ver nesse material ainda que você tem aqui, ó. Você vai ter a parte língua inglesa,
que é aqui, ó, nível intermediário para o BCT. E vem toda a gramática. Você tem aí 23 itens. Depois, você tem língua inglesa, exceto o BCT, ou seja, exceto o BCT vai cair para o BMA, vai cair para o BEV, vai cair para o SGS e vai cair para o que a gente chama de BMB, tá? Então, exceto o BCT, então é nível básico. O nível intermediário seria o nível mais avançado, seria para o BCT, mas muda pouca coisa de um conteúdo para o outro. Legal? Vem aqui para você ver isso aqui. Passou a língua inglesa, você vai chegar em matemática. Na matemática, eu tenho álgebra 1, geometria plana, trigonometria, álgebra 2, estatística, geometria espacial, geometria analítica e álgebra 3. Aí fechou matemática, ou seja, esse conteúdo inteiro para a prova cobrar 24 questões. Porque são 24 questões de português, 24 de inglês, 24 de matemática, 24 de física, tá? Esse conteúdo inteiro, lembrando, tem que marcar quando estudou cada item desse. Segue comigo. Depois, chegando em física, eu tenho estática, cinemática, dinâmica, hidroestática, ondas acústicas, calor, óptica, eletricidade e eletromagnetismo. E aí, fechou a parte de física. Ou seja, todo o conteúdo que vai ser abordado no teu edital está aqui nesse edital verticalizado, organizado, separado por assunto, com colunas para você marcar quando estudou a teoria, quando fez questões, quando fez resumo, quando fez simulado e quando fez a revisão. Se você mantém esse ciclo, você vai estudar que vai chegar com a matéria fresca até a data da prova, que é dia 5/6/2022. Vai chegar com a matéria fresquinha, recente, porque você vai estar sempre estudando aquele conteúdo. Lembra que eu falei no início do vídeo que você tem que estudar de forma cíclica, de forma contínua? Beleza, agora vem pra cá que eu vou te mostrar um negócio. Nesse próximo quadro aqui, você vai registrar tudo o que você vai fazer, tá? Esse aqui é um quadrinho onde você vai registrar quando você acordou, quando você foi dormir. Você vai registrar o passo a passo desse processo. Isso é super, ultra, mega importante, tá? Registrar o passo a passo desse processo. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai separar no quadrinho, por exemplo, o quadro começa às 6 horas da manhã, aqui, ó. E ele termina à meia-noite. Isso quer dizer o quê? Quando esse quadro termina, começa às 6 horas da manhã e termina à meia-noite, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar ali sua semana, de segunda até domingo. Vai organizar a semana e vai dizer o seguinte: segunda de manhã, por exemplo, digamos que você trabalha de segunda a sexta, faça um estágio na parte da manhã, estágio. Na parte da tarde você vá para a sua escola, para o seu colégio, você marca o colégio. E à noite, sobra todos os dias livre? Não, Flávio, porque tal dia eu faço curso preparatório, tal dia eu faço atividade física. Vai escrever tudo, acordar, dormir, tomar banho, tudo, vai escrever tudo ali. Depois, o que você vai fazer? Você vai lá e vai marcar, vai verificar os espaços que sobraram, fala, opa, esses espaços aqui eu tenho disponíveis, inclusive sábado e domingo. Flávio, vou ter que estudar sábado e domingo. Claro que vai. Se quer ser aprovado, vai estudar todo dia. A diferença é, se você tem mais disponibilidade para estudar dia de semana, no final de semana você pode estudar pouco, 1 hora, 2, tá bom. Agora, se você, durante a semana, não tem tempo praticamente nenhum para estudar, vai ter que estudar um número maior de horas no final de semana. É simples, a conta é simples. Você não tem que se matar, mas você tem que ter constância. E estudar sempre. E aí entender que é um processo e que leva tempo, processo de aprendizagem e aprovação, classificação. Esse processo leva tempo. Você precisa entender isso, fechado? E aí depois você vai preencher em cada quadrinho desse o que sobrou para você, o que ficou disponível, o que não ficou disponível. Preenchido essa lacuna, você marcou lá, por exemplo, aqui, ó. Se eu fosse marcar a minha vida de 6 às 8, eu ia marcar aqui, ó, academia. De 8 até as 12, eu ia marcar aqui gravação de aula, que geralmente eu gravo pela manhã. De 12 a 1, eu ia marcar aqui, ó, almoço. Das 13 até as 18, eu ia marcar administração, que é a hora que eu trabalho na parte da administração.
Das 18 às 19, eu ainda faltou aqui, ó, de 8 às 9, meu deslocamento. Ó. Das 18, meu deslocamento de novo. Aqui, ó, de 19 até 22, eu ia colocar aqui, ó, estudo. Beleza, já sei o tempo que eu vou estudar. E de 22 para lá, eu ia colocar aqui dormir. Ia fazer isso todos os dias. O que isso quer dizer? Que quando eu chegasse nessa hora de estudo, eu ia escrever ali no estudo, eu botei grandão, mas era só para você ver. Essas 3 horas eu ia colocar lá. Por exemplo, 2 horas de português e 1 hora de matemática na segunda. Na terça, eu vejo que sobrou 3 horas de novo. Então, na terça eu estudo foi 2 de português e 1 de matemática na segunda. Na terça, 1 de matemática, 2 de física. Na quarta, 2 de inglês. Perfeito? E 1 de quê? De português. Olha o ciclo, voltando. Na quinta, 1 de português e 2 de matemática. E aí você vai fazendo esse ciclo, de forma que você esteja estudando todos os dias. Deixa eu botar aqui no mesmo horário, só para você ver e para você ter uma ideia do que seria. Se eu tenho esse horário livre aqui, ó, das 19 até as 22, eu tenho todos os dias esse horário livre para estudar. Então aqui seria, ó, português, matemática. Na terça, matemática, para completar as 2 horas, física e física. Na quarta, inglês. Inglês, ó, português, matemática, física, inglês, e aqui eu boto o quê? Português. Depois, no dia seguinte, português mais 1 hora, depois eu coloco 2 horas de mate. E assim eu vou sucessivamente, ó, 2 horas aqui de física e 1 de inglês. Flávio, no sábado meu horário é de manhã, não tem problema, aí você preenche na parte da manhã e no domingo você preenche na parte da manhã. Depois que você fez isso, você já definiu os horários, você precisa definir os conteúdos que você vai estudar. Aí você volta lá para cima, para aquele edital verticalizado, e você é só seguir naquela ordem. O português começa onde? Começa em texto, então começa em texto. Vou estudando, vou marcando. Acabei? Eu vou seguindo, entro na gramática. No inglês, a mesma coisa. Na física, começa onde? Ah, Flávio, eu estou na cinemática, eu estou vendo MUV, eu estou vendo MUVR. Beleza, não tem problema. Eu estou em eletromagnetismo. E só vai marcando quando estudar e vai seguindo isso. Isso vai te ajudar a você ficar organizado e conseguir fazer uma excelente prova, uma maravilhosa prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixe seu comentário aí, bons estudos. Segue firme no papiro, conta comigo, com toda a equipe aqui do Ideal Curso Online para te ajudar. Tchau, tchau.